2 Coríntios capítulo 6, do verso 14 em diante. Quem abriu, diga glória a Deus. Alguns poucos, vou esperar então mais alguns. Ou não trouxeram Bíblia, ou poucos abriram. 2 Coríntios capítulo 6, uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja na cidade de Corinto. E aí o nome é 2 Coríntios, porque é a segunda carta que ele escreve, mas que provavelmente é a terceira, a segunda se perdeu, não vamos entrar nesse mérito, é coisa para a escola bíblica. Mas 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos 18 juntos? E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Vamos orar, pedir a Deus discernimento e direcionamento nesse momento da palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, precisamos da tua voz, carecemos da tua vontade nesse lugar. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine nessa noite sobre o Senhor como nosso Pai, nosso bom Pai. Que nós venhamos a entender ao longo da Bíblia hoje que o porquê que nós o chamarmos de Pai, o porquê, meu Deus, dessa intimidade, porquê sermos considerados filhos de Deus. Então, meu Deus, que nessa noite nós venhamos a entender sobre a paternidade do Senhor e que isso seja uma grande lição para a nossa vida e também a partir disso, que nós, enquanto homens, possamos nos espelhar no Senhor e possamos, meu Deus, ser bons pais aqui na terra também. Então, que esse momento seja um momento de crescimento, de edificação e, acima de tudo, que o teu santo nome seja glorificado no nosso meio. É assim que te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A nossa sociedade, ela tem visto a paternidade, e grande parte disso é culpa dos homens, claro, mas ela tem visto a paternidade de uma maneira bem estranha, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente teve uma Copa do Mundo agora recente, onde um jogador, o nome dele Jeremy Doku, a esposa dele estava grávida, prestes a parir, e uma repórter chega para ele antes da Copa e pergunta para ele: olha, se o seu filho, se a sua esposa entrar em trabalho de parto durante a Copa do Mundo, o que você vai fazer? Ele diz: olha, é claro que eu vou largar tudo aqui e vou para lá. E ela então diz: mas do que você serve no momento do parto? Foi uma polêmica, não sei se alguém acompanhou essa polêmica no meio da Copa do Mundo. Essa moça foi até afastada aí dessa empresa de jornalismo. Mas esse conceito de pai, à margem, deixado de lado, alguém que está ali como alguém que só leva o quilo de açúcar para casa, o feijão, mas que não tem relacionamento, que a presença dele não tem importância dentro da casa, é um conceito que tem sido pregado aí fora, e um conceito que às vezes vai entrando até no meio do povo de Deus. Nós às vezes acreditamos, e às vezes nós tivemos exemplos de um pai tão distante, tão longe, aquele cara que chegava em casa à noite, cansado do trabalho, que ligava a sua televisão lá, ou que pegava o seu jornal, e não dava uma palavra com ninguém, que era servido, que pedia o copo d'água, que recebia a janta dele na mão, e que não se movimentava, nem falava, não interagia com ninguém. Essa pessoa e esse modelo de paternidade, às vezes, vai nos afetando em relação a Deus. Nós pensamos que Deus é distante, longe, frio. Outra coisa que a gente pensa também é que
Deus é pai de todos. Você certamente já ouviu aquela expressão, eu também sou filho de Deus. Eu também mereço esse pedaço aí desse pudim, porque eu sou filho de Deus. Eu mereço ser sorteado nesse consórcio, porque eu sou filho de Deus. Eu mereço também ter um emprego, porque eu sou filho de Deus. E muitas pessoas usam essa expressão, eu sou filho de Deus. Enquanto que a Bíblia, na verdade, não diz que todos são filhos de Deus. Deus, enquanto Criador, realmente cria todos os homens e cada vida vem à existência por conta da vontade desse Deus, Criador. Mas existe uma diferença entre ser filho e criatura de Deus. Todos que estão nesse lugar são criaturas do Senhor, mas nem todos, de acordo com a Bíblia, são filhos de Deus. Nem todos podem abrir a boca e dizer, olha, Deus é o meu Pai. Porque a Bíblia assim nos ensina, em João capítulo 1, verso 12. Diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de os tornarem filhos de Deus. Quem recebe a Deus, quem crê no seu nome em Jesus Cristo, aí sim, deixa de ser apenas criatura, alguém criado pelo Criador, que veio a vida pela vontade desse Deus, mas passa a ser filho. Verso 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Então, para você dizer eu também sou filho de Deus, a sua vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nem todo que nasceu nessa terra é filho de Deus. Somente os que são guiados, ou seja, que têm a sua vida nas mãos do bom Pai. Verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receber o espírito que os adota. Antes éramos criaturas sem paternidade celestial e Deus resolve nos adotar através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele nos adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Então eu espero sinceramente, se há alguém aqui nessa noite achando que é filho de Deus, mas ainda não decidiu por Jesus, ainda não entregou sua vida por Jesus, eu espero sinceramente que nessa noite seja uma noite de adoção na sua vida. Que você decida por Jesus e seja finalmente filho de Deus. Essa expressão Abba Pai, Jesus fala ela. Em Marcos capítulo 14, na oração que Jesus estava prestes a ser crucificado, entregue lá no Getsêmani, ele diz no verso 36, e dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Afaste de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Pastor, o que é Abba Pai? Que expressão é essa que resolveram deixar ela no original, que é uma palavra aramaica, Abba? Por que deixaram essa palavra aqui? Porque essa palavra, no tempo de Jesus e a língua de Jesus na época, que era o aramaico, era uma palavra usada somente para se referir ao seu pai, na sua intimidade familiar. Então, era uma palavra usada para descrever aquele pai dentro de casa, aquele seu pai familiar. Não era uma palavra até então usada para Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, mas uma palavra íntima, familiar. Quando Jesus ora, dizendo, olha, Abba Pai, seja feita a tua vontade, Jesus está demonstrando esse relacionamento em um Deus próximo. Um pai, não um pai apenas criador de todos, mas um pai perto. E Jesus ter falado isso foi revolucionário. Porque até então os judeus só tratavam Deus como pai, até usavam essa expressão pai, mas para falar de um Deus como todo, o pai de Israel, o pai de uma nação, não uma intimidade familiar, Abba Pai, que negócio estranho é esse? De tratar Deus como seu pai, próximo de você, e eles reagem mal a isso, e essa intimidade que Jesus demonstra. Em João 5 a gente vê eles fazendo isso, verso 17, Jesus lhes disse, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Verso 18, por essa razão os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não apenas estava violando o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. No Antigo Testamento, Deus era um pai coletivo. Deuteronômio 32, é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o seu pai, o seu Criador,
que o fez e os firmou. Nesse momento aqui é algo coletivo, uma nação inteira abandonando o Senhor. Olha, Ele é o Pai de vocês, o Criador. Isaías 63, mas tu és o nosso Pai, nosso, não meu, mas nosso. No Antigo Testamento inteiro, Deus era esse Pai coletivo, o Senhor de todos, o Pai de uma nação, uma aliança para uma nação. Jesus chega e diz, Abba, Pai. Meu Pai íntimo, o meu Paizinho querido, esse meu Pai próximo. E isso espanta os judeus. Mas o nosso Deus é o nosso Pai querido. Hoje nós somos filhos de Deus, amém? Alguém pode dizer, eu sou filho de Deus. E você hoje pode dizer, Abba, Pai. Você pode, na autoridade, no verso 15 de Romanos 8, dizer, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Deus perto, Pai junto, não Pai de uma nação, mas o meu Pai. Um Pai íntimo que conhece os meus desejos e conhece minhas vontades. Esse Pai próximo, esse Pai perto, esse Pai de uma casa, esse Pai de uma família. Então, em nome de Jesus, talvez você entrou nessa noite aqui com abandonos enquanto a paternidade, mas Deus está te dizendo nessa noite, meu filho, você tem me tratado como seu pai terreno, eu não sou esse. Talvez você teve abandonos na religião, seu líder espiritual lhe abandonou, ou talvez eu, enquanto seu líder, lhe abandonei por não ter uma visita, e Deus está dizendo nessa noite, mas eu não sou o seu pastor humano, eu não sou o seu pai terreno, eu sou o seu Abba, Pai. Um pai perto, um pai familiar, um pai junto. Então, se Deus é esse nosso pai familiar, perto, íntimo, 3 coisas nós iremos aprender nessa noite. Primeiro, qual a implicação para a vida do crente em ter Deus como pai? Todo mundo aqui vai se gabar hoje, sair daqui dizendo, Deus é o meu pai, meu Abba, Pai, paizinho querido, meu pai íntimo, da minha família. Mas o que é que isso implica para a vida do crente? Segundo, o que nós podemos aprender com a sua paternidade. Se Deus é pai, vamos entender então aspectos dessa paternidade de Deus e vamos entender o que é que eu posso fazer na minha vida enquanto pai. Cadê os pais aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Amém. Quem ainda vai ser pai, diga aleluia. Então nós vamos aprender hoje sobre isso, e isso também não impede que as mamães que estão aqui aprendam princípios elementares desse contato, dessa paternidade. Terceiro, será que nossa visão de Deus está sendo afetada pela nossa relação com o nosso pai terreno? Será que você acha que Deus, um Deus distante, um Deus frio, um Deus duro, porque seu pai terreno foi frio, distante, duro? Na psicologia nós temos uma expressão para falar sobre um conjunto de comportamentos chamado pareamento. O que é isso, pastor? Por exemplo, se você for assaltado em um local, uma rua escura, à noite, e esse homem que te assaltou veio com arma na mão, mas tinha uma camisa do Corinthians. Por pareamento, existe uma chance, uma possibilidade de você começar a ter medo ou da rua escura, que não te assaltou, ou de algum corintiano. Alguém com a camisa do Corinthians. Isso é pareamento, é na psicologia. Foi uma pessoa específica, um CPF só, mas nossa mente faz essas conjecturas e junta o filme todo e a gente começa a ter medo da circunstância. Então a rua escura já nos dá pavor. Eu nem vou mais, nem saio, nem passo por aquela ali. Mas não foi ela que te assaltou. Mas isso se chama pareamento. Então você começa a fazer esse tipo de coisa. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Teu pai foi frio, distante, cruel, intimidador. E aí você, por pareamento, começa a tratar Deus dessa forma. Morrendo de medo de Deus. Não, pastor, ora por mim. Já parou para prestar atenção nessa questão, desse pedido? Se for um pedido de reforço, de intercessão, tudo bem. A gente ora junto quanto igreja. Mas se for um pedido de você se achar indigno de Deus ouvir suas orações, talvez você esteja pareando Deus com uma pessoa que nunca te amou, nunca te tratou. E Deus está lá te dizendo, olha, eu sou Abba Pai. Eu quero te ouvir. Eu estou junto de você. Fale comigo. Eu quero conversar com você. Então, às vezes vem Deus como punidor, como um Deus distante, um Deus autoritário. Deus está lá sentado no céu, pastor. Que negócio de Abba Pai o quê? Deus é pai, mas é pai de todo mundo. Meu, que negócio é esse? Deus está lá para nos punir.
Deus está lá para nos fazer obedecer a toda força. E a gente vai vendo Deus dessa forma por um processo de pareamento. Hoje eu espero em nome de Jesus que a gente mude isso. Como é que Deus é Pai? O que é que a Bíblia fala sobre Deus Pai? Que aspectos de Deus? O que é que Deus faz? Como é que Deus é Pai? Como é que Deus Pai trata seus filhos? Primeiro, de talvez 5 pontos que a gente consiga evoluir nessa noite aqui, senão a gente vai ter que cortar algum desses, dependendo do tempo. Primeiro, Deus é um Pai presente. Amém? Deus é um Pai presente. Salmo 46, o verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O seu Deus, meu amado, o meu Deus, é um Pai presente que está junto de você. Não sei de que forma você entrou aqui, qual o motivo da sua dor, da sua queixa, do seu desespero, mas Deus nessa noite está te dizendo: eu não sei quem te abandonou. Eu não sei se seu pai na sua infância virou as costas para você, contudo eu não sou ele. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou um Deus presente. Pastor, na minha adversidade, no meu deserto, parece que Deus se esquiva, foge de mim, nada. O que é que o texto diz? Auxílio sempre presente na adversidade. Sempre, sem exceção. Porque presença, meu amado, gera proteção. Presença gera sensação de segurança. Dependendo da idade que a gente tem, da maturidade que a gente tem, a gente precisa de proteção em circunstâncias cada vez mais leves. No caminho a gente vinha vindo e o Gabriel dizendo que ele morria de medo de caranguejeira. Enquanto que ontem à noite o Davi não desceu as escadas, porque tinha um grilo na escada. E foi o que eu fiz, nem toquei no grilo. Mas só a minha presença de mão dada com ele resolveu o problema para ele. Porque presença gera sensação de segurança. Amém? Repete para você mesmo, diz assim: eu não estou sozinho. Amém? Eu tenho um Deus que é Pai, que é Abba Pai. Talvez você está desesperado, se sentindo inseguro, e Deus está aí, olha, eu estou do seu lado, eu sou o teu Deus, teu Pai, junto, auxílio sempre presente. Muitas vidas, por esse processo de pareamento, começam a achar que Deus abandona. Pastor, mas o meu pecado foi tão grande, e Deus virou as costas para mim. Que evangelho é esse? É o contrário do que a gente vê nas Escrituras. A gente vê Deus insistindo. A gente vê Deus oferecendo a segunda oportunidade, a terceira oportunidade. E às vezes isso, por esse abandono do Pai, vai gerando raízes em você e você acha que vai ser abandonado por todas as pessoas. Existem pessoas, meus amados, que hoje eu já sei, que nem olham mais no meu rosto, mas eu entendo que isso não tem muito a ver com a minha vida, mas com esse pareamento de encontrar no pastor aquele que deve suprir as minhas demandas emocionais ao longo da minha vida. E ele deve sempre estar presente. E eu não vou conseguir sempre estar presente de você. Só quem consegue isso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem promete isso para você é o Deus Todo-Poderoso. Não espere isso de homens. Hebreus 13, verso 5. O Senhor diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pastor, entendi que Deus é um Deus presente. Qual a lição para a nossa vida, igreja? Aos papais da igreja, às mamães da igreja: seja um pai presente. Seja um pai presente. Meu amado, filhos esquecem de presentes, mas lembram-se da presença do seu pai. Você talvez está perdendo muito tempo da sua vida para acumular riquezas, para dar um presente especial ao seu filho ou sua filha, quando na verdade o que ele e ela precisa é a sua presença. Existem pais justificando a sua ausência, porque eu tenho que gerar provisão, enquanto que tudo que os filhos querem é a presença. Que a maior provisão seria tempo de qualidade com seus filhos. Ontem eu estava ali no Aurilei, conversando um pouco com ele, e ele me dizendo da estratégia dele de tentar diminuir as tarefas dele para ser um pai mais presente. Eu pensando nisso também na minha filha.
Papais, você tem que ir, não tem opção, seja presente. É na aula de luta, lá botou o filho no jiu-jitsu, está com ele. É no treino de futebol, é o balé da menina, da sua filha. É o dia dos pais, de vez em quando não, uma vez por ano, né? Tem o dia dos pais ali na escola do Biel. E a gente já tem uma piada interna nossa, que a gente sempre brinca. Olha aí, Biel, compara aí, a estrutura, a mega estrutura do dia das mães, está vendo aí? Tem um palco e está lotado, e tem comes e bebes, não sei o quê. Espera aí para tu ver como é que vai ser o dia dos pais. No primeiro ano que ele tinha consciência, ele começou a dizer, é verdade, pai, olha aí a marmota que é o dia dos pais. É gigante o dia das mães, uma festa. E aí, o dia dos pais, fica um negocinho lá, e pega uns pais para ir lá para frente, para papocar balão, para uma corrida de saco, um negócio lá. Olha aí a comparação disso tudo. Então, em nome de Jesus, esteja presente, esteja perto do seu filho, forme vínculos com ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso Deus é o nosso Pai. Amém? E Deus, enquanto Pai, Ele faz e afirma a nossa identidade nele. Deus nos chama de filho e nos torna filhos. Lembra, a gente está perdendo isso, infelizmente, mas lembra como era que a gente se apresentava para os mais antigos? A gente chegava, ia conhecer alguém antigo, olhava para a gente, o que ele dizia? Não queria saber nosso nome, queria saber nada da gente. Tu é filho de quem? Aí sim, a partir da nossa filiação, começava uma conversa, ou então a porta era fechada para a gente. A gente às vezes vai perdendo isso. A nossa credencial era família. Deus olha para Jesus antes de iniciar o ministério e reafirma a identidade dele. Mateus capítulo 3, verso 17, o Pai então diz assim, então a voz do céu diz, este é o meu filho amado em quem me agrado. Hoje, meu amado, Deus te trouxe aqui para Deus te dizer, você é meu filho. Filho. Hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Podemos entrar ousadamente na presença dele. Filhos de Deus, verso 12 de João 1, contudo, aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. O mundo te define a tua identidade pelo que você faz. Faz o seguinte, pergunta para alguém, quem tu é? Faz para alguém aqui, fora do culto, que aí vocês já mataram a charada. Amanhã, chega para alguém, olha, se apresente para mim. Grande maioria das pessoas vai dizer, olha, eu sou o Júnior, sou pastor da igreja, Florescer, sou psicólogo. A gente começa a dizer quem nós somos pelo que a gente faz. Pela nossa profissão, pelo emprego, pela cidade que a gente mora. E a gente não consegue mais apresentar a si mesmo a nossa identidade. Quem é você de verdade? Quem é você? Enquanto que o mundo nos define pelo que nós fazemos. E isso tem implicações sérias, porque tem pessoas que não conseguem congregar numa igreja porque fez algo de muito errado no passado. E pastor, como é que as pessoas vão olhar para mim na igreja? Como é que vão me receber lá? Meu amado, aqui não. Aqui ninguém é definido pelo que fez ou faz. Aqui nós somos definidos por a forma como Deus nos vê. E Deus nos vê como filhos. Meu amado, se tem algo que nos dá dor de cabeça é filho. Mas quem é pai, quem é mãe aqui sabe, em nenhum momento, por mais grave que seja a ofensa dele em relação a nós, a desobediência deles em relação a nós, não muda nosso amor por eles. Assim é com o nosso Deus para conosco. Nós somos filhos de Deus, a nossa identidade está no nosso Pai. E não no que eu fiz para trás, e não no que eu faço agora. Então, como pais, meus amados, precisamos também aprender com Deus. E precisamos afirmar quem nossos filhos são. Falar sobre a identidade deles. Nossos filhos precisam ouvir de nós quem eles são. Quem eles são. Qual a última vez que você disse que amava seu filho, sua filha? Você precisa falar isso. Ou quando for papai e mamãe, você precisa falar isso. Seus filhos precisam ouvir de você que o valor deles não é o valor que o mundo prega lá fora, que o valor não está em quantidade de seguidores, que o valor dele não vai ser encontrado quando eu tiver minha namorada, meu namorado. Seu filho precisa ouvir de você,
você é o meu filho amado, eu te amo. Não espere grandes conquistas para declarar a sua felicidade para com o seu filho. Eu tenho um projeto de vida muito específico agora. Desde o ano passado, um dos maiores projetos da minha vida é dificultar o futuro marido, a vida do futuro marido da minha filha. Está muito claro isso. É um dos projetos mais claros na minha vida. Eu vou tratar minha filha com tanto amor, com tanto zelo. Ela vai ouvir que ela é tão linda, que ela é tão querida, tão amável, que não vai ser qualquer papangu que vai chegar para ela. Eu já estou com raiva, nem sei quem é ainda. E vai ganhar ela pela lábia, porque ela vai olhar, não, isso eu escuto todo dia. O que é que você tem a mais para me oferecer? Já escutei do meu pai a vida inteira isso, então não vai ser qualquer proposta. De linda eu já sei que eu sou, meu pai me disse isso todos os dias da minha vida. Meus amados, você precisa abrir sua boca e declarar o amor para com seu filho. Seu filho precisa ouvir de você isso várias vezes. Todas as vezes, sem grandes eventos. A formatura eu falo, pastor, no aniversário eu falo. Não! Todos os dias. Assim como nós hoje estamos abrindo nossos ouvidos e ouvindo do Senhor. Olha, vocês são meus filhos amados. Eu amo vocês. Enviei meu filho amado para morrer no lugar de vocês. Em nome de Jesus, nossos jovens às vezes estão aceitando migalhas, atenção. Uma curtida está conquistando nossos jovens. Pelo amor de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, papais, fazer isso como projeto de vida, demonstrar a importância e formar a identidade dos nossos filhos em casa, na fala. Nosso Deus é um bom pai, e um bom pai, meu amado, corrige. E o bom pai que é Deus, ele corrige porque nos ama. Deus nos corrige, nos chama para conversa. Lá fora a gente escuta o quê? Amar é não contrariar. Ah, deixa fazer, eu te amo tanto, vai, faz o que você quiser, deixa ele ser feliz. Isso é o sinônimo de amor lá fora. Mas Deus nos ensina na sua palavra que o que amar é corrigir. Na Bíblia, meu amado, minha amada, a correção está ligada ao amor. Toda forma de correção vinda de Deus é expressão de amor de Deus para a nossa vida. Hebreus 12:6 diz assim, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se está debaixo da correção do Senhor, da disciplina do Senhor, se alegre hoje, graças a Deus. Então, se Deus está pesando a sua mão por conta dos meus erros, é sinal que eu sou filho de Deus. É sinal que Deus está demonstrando o seu amor para comigo. Mas lembre-se, a correção de Deus não nasce na ira descontrolada. Não acontece isso. A gente sair depois de um erro, de um momento errado da nossa vida e vir descer um raio, uma onça nos pegar no caminho. A gente do nada perder uma perna, perder um braço, vir uma doença muito séria. Não vem, Deus não nos pune dessa forma na ira descontrolada. É fruto de amor. Repete comigo. A correção de Deus é fruto do seu amor. Amém? Então, se você é filho de Deus, você prepara os coros. Deus vai te corrigir. Porque Deus nos ama e nos corrige, porque somos filhos. Então nós, enquanto pais, nós precisamos também aprender a corrigir nossos filhos. Não existe essa história de permitir filho fazer tudo. Mas também a correção não deve ser fruto da ira. Correção não tem nada a ver com espancamento. Não tem nada a ver com marcar o corpo de uma criança profundamente, em causar sangue numa criança. Não tem nada a ver com isso. A correção é feita em amor, não debaixo da ira. Pastor, é porque quando eu estou irado, meu filho fez algo tão sério, que aí eu agi no calor da emoção. Não faça isso naquele momento, deixa apaziguar um pouquinho. Puna, corrija seu filho, se você o ama, corrija. Porque correção é sinônimo de amor. Aos papais da igreja, lembre-se disso. Seu filho não pode te afrontar e não acontecer nada. Seu filho não pode ir contra a sua ordem e não acontecer nada. Você tem que responder com amor, e o amor é correção. Biel, essa semana me disse, papai, eu lembrei de uma coisa. Meu avô
nunca me deu um carão, né? Tenho 10 anos já, e meu avô nunca brigou comigo. Eu olhei para ele, querendo instigar, disse, Biel, isso é bom ou ruim? Ele parou, um pouquinho, pensou, papai, é bom e ruim. É bom porque é bom não levar carão, mas é ruim porque eu sei que carão nos ajuda, nos faz ver onde é que a gente está errando. E eu estou todo orgulhoso, meu filho, 10 anos, já é filósofo, já tem esses pensamentos profundos. Mas é verdade, se você ama seu filho, você tem que corrigi-lo, você tem que puni-lo. Porque se você não faz isso, o que é que o mundo lá fora diz? Olha, se não faz em casa, o mundo lá fora vai punir. E nós vivemos uma geração extremamente frágil de pessoas que desistem, que não terminam a faculdade, que não continuam no emprego, que estão jogando as coisas fora, porque no primeiro aborrecimento ela quer desistir. Porque nunca foi aborrecida em casa, sempre recebeu tudo de mão beijada. E foi ensinado dessa forma. E nada do que eu faço de errado gera punição em mim. Ame seu filho. Corrija seu filho. É uma legião de crentes vivendo nessa imaturidade espiritual. É lindo, eu vejo. De vez em quando, pastor, quando é uma palavra abençoada para a vida da pessoa, termina a pregação, pastor, que benção. Parecia que o Senhor estava falando da minha vida lá em cima. Deus abençoe, pastor. Que benção, essa palavra de hoje veio direto ao meu coração. Que alegria ser dessa comunidade. E quando é uma palavra de exortação, talvez as mesmas vidas nem pisam mais na igreja. Porque ao invés de achar que o mesmo Deus que dá uma palavra de ânimo e de incentivo e de bênção, Deus não pode exortar especificamente, já acha que é o que? Pastor, eu não vou mais para aquela igreja não. Porque o pastor estava dando indireta para mim no culto. Só faltou ele dizer meu nome. Mas na bênção, não faltou só dizer seu nome, não era bênção. E você não queria abraçar? Por que é que na exortação parece indireta? Essa geração mimada de entender, meu amado, em nome de Jesus, que Deus nos exorta, porque nos ama. Faça o mesmo com seu filho, em nome de Jesus. Meu amado, quarto lugar, Deus é um pai que permanece. Permanece. Deus não te ama hoje, te esquece amanhã. Deus não se afasta. Deus é um Deus que permanece. Existe uma parábola chamada do filho pródigo, Lucas 15, onde um filho resolve pedir a sua herança e sair de casa, viver a sua vida distante do pai, gastar o seu dinheiro como ele quer. E ele faz, pai, me dê minha parte da minha herança que eu vou embora, vou seguir minha vida. Eu quero o dinheiro, não quero mais a casa do Senhor, nem a presença do Senhor. Nessa parábola, esse filho, somos nós, que uma hora ou outra a gente vai para distante do Senhor, mas o pai que fica é Deus. A parábola aponta para Deus. E o pai continua lá, em casa, esperando o filho, independente de onde o filho está andando, o que ele está fazendo. O pai continua lá. Ele permanece sendo pai. Independente do que o filho está fazendo. Meu amado, minha amada, onde é que você está hoje? Você está dentro da vontade do Senhor, dentro da casa dele, ouvindo a voz do Senhor, ou você está distante do Senhor? Quero te dizer hoje, que Deus está te dizendo, olha, eu continuo te esperando, eu continuo sendo teu pai. Deus, ele permanece sendo bom mesmo quando nós somos maus. 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim o verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se você está distante do Senhor hoje, Deus continua de braços abertos te esperando. Deus é um pai que permanece sendo pai, permanece de braços abertos esperando o filho que vai voltar. Em nome de Jesus, volta para o Senhor, para o seu pai hoje. Para onde você foi, volte para o Senhor. Lição para a nossa vida. Meu querido, minha querida, mesmo quando o seu filho se afasta, e existem pais que estão num momento de dor, talvez hoje, ou talvez vão passar por esse tipo de coisa em algum momento da sua vida, mesmo quando seu filho for escolher ir para longe de você, da vontade do Senhor, permaneça sendo pai, permaneça sendo mãe. O que nós vemos é um caminho contrário, pais abandonando filhos, porque eu me divorciei, pastor, mas o divórcio foi de quem?
A separação foi do filho ou foi da esposa? O divórcio foi em relação à família? Olha que triste. 1/3 das crianças do Brasil, ou seja, acima de 30% das crianças do Brasil só tem o reconhecimento do seu pai após os 6 anos de idade. Ou seja, a mãe precisa entrar na justiça, precisa ter o teste de paternidade, para só então aquele caba velho reconhecer aquela criança como pai. Só então. Abandono familiar não é um caminho para a nossa vida. Permaneça sendo pai, não desista do seu filho, da sua filha. Não largue seu filho, sua filha, para bater metas. Não largue ele por conta de um trabalho, de uma oportunidade, de uma proposta de emprego. Não faça isso. Permaneça sendo pai, como Deus permanece sendo o nosso bom pai. Em último lugar, quinto lugar, Deus é um pai que não gera filhos sem propósito. Se você nasceu, você tem um propósito em Deus. Jeremias capítulo 29, verso 11. É linda a relação de Deus com Jeremias, porque fala desse propósito. Verso 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Futuro é um propósito. Se você nasceu, repete comigo, se eu nasci, Deus tem um propósito na minha vida. Amém? Se você nasceu, se você está respirando aqui, Deus tem um futuro para você. Deus é um pai que gera filhos com propósito. Não foi à toa, não foi o acaso, não foi sorte, não foi a loteria que te trouxe a vida. Foi Deus. E Deus te trouxe a vida com um propósito específico. Capítulo 1, verso 5. Deus olha para Jeremias e diz: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei. Ou seja, te dei propósito para ser profeta às nações. Você tem propósito em Deus, amém? Você talvez ao longo da sua vida ouviu o seu pai dizer: você foi o acaso. A gente não te planejou. Você não era bem-vindo ou bem-vinda. Você é um problema na minha vida. Você foi um vacilo meu com sua mãe. Você foi uma noite de loucura depois de uma festa. Mas lembre-se disso. O nosso Deus foi quem te deu a vida e não foi esse homem. E Deus te fez com um propósito. E esse mesmo Deus que nos trouxe a vida com um propósito, às vezes nos tira do conforto, para que esse propósito aconteça na nossa vida. Meu amado, talvez você entrou aqui achando que Deus não é pai, porque você está sofrendo muito. E a gente liga às vezes, tudo dando certo a um Deus bom e pai, e tudo dando errado, como se Deus tivesse virado as costas. Mas não, Deus às vezes te tira do conforto, para te colocar no propósito. Ele fez isso com Abraão. Gênesis capítulo 12, quando ele desafia esse homem, e quer colocar esse homem no propósito do Senhor para a vida dele. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O ser famoso, o multiplicar-se e ser grande, vem somente de sair da terra, sair do conforto dele, sair de onde você está, do meio dos seus parentes, e vai. Tira do conforto, para colocar ele no propósito. Deus não se incomoda nem um pouco em gerar desconfortos na nossa vida, porque Ele tem propósito de crescimento em nós. Lição para a nossa vida, meus amados: não apenas crie seus filhos, dê propósito à caminhada deles. Eu já tinha ouvido a expressão pai de pet. Alguém já ouviu? Esses dias eu vi pai de planta. Meu Deus, onde é que a gente vai chegar nesse negócio? Uma história de uma loja vendendo jarro. Aí, olha, você que é pai de planta, pai de planta. Onde é que vai chegar o esvaziamento da palavra pai? Para onde é que a gente vai caminhar? Entenda o seguinte: você é pai, e você tem que ser expressão de Deus aqui na terra. Aos homens da igreja, cadê o glória a Deus? Aos homens da igreja,
Você tem que expressar a paternidade de Deus aqui na terra. Por isso que é importante olhar para Deus e aprender com Ele. E você deve dar propósito à caminhada dos seus filhos. O versículo que eu mais amo em relação aos filhos é o Salmo 127, verso 4, diz assim, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Eu amo essa expressão como flechas. Porque é uma poesia linda de algo real que acontece, deve acontecer. O que é o sentido de uma flecha? O guerreiro tem uma flecha na mão e eu não consigo e nem quero alcançar o cara que está lá atrás e o Yuri sentadinho ali. Não, vou derrubar o Yuri, ele é mais forte do que eu, mais treinado que eu, de longe. O que a flecha faz? Ela vai onde eu não vou. Ela vai onde eu não vou. E lembre-se que nesse tempo, não vendia, não chegava na esquina aqui, aí me dê 500 flechas. Não, era um processo artesanal e dependia tempo e esforço para ter uma flecha. Então não se gastava flecha com qualquer besteira. Então a flecha ela vai mais longe do que quem a carrega. E ela tem um alvo, porque ela é preciosa. Eu não vou gastar minha flecha em qualquer coisa, foi tão cara. Meu amado, seus filhos, se eu hoje cheguei aqui, até aqui, em nome de Jesus, meu projeto de vida é que minhas 3 flechinhas vá bem mais longe, em nome de Jesus. Alcance o que eu nunca alcancei. Já percebeu que o pai fica mais feliz com as conquistas do filho do que as dele próprio? É isso, é sobre isso, é flecha. Vai, filho, eu te lanço. Eu deixo de viver, eu deixo de comprar o carro, de trocar o que tem, eu pago sua faculdade, mas você vai onde eu nunca sonhei ir. E eu te dou um alvo de vida, de esperança. Eu te dou um alvo, olha, seja professor, tenha essa formação, seja um bom cristão, seja um pastor, seja homem, seja uma boa mulher, mas vá. Eu invisto tudo que eu tenho em você, seja intencional. Você precisa falar sobre isso com seus filhos. Você precisa falar suas expectativas nele, influenciá-los, porque filho quer mostrar para o pai. Preste atenção nisso. Tudo que filho faz, enquanto mais novo, quer mostrar para o pai. Malu tem 1 ano e 4. Tudo que ela faz, ela me chama. Papai, eu tenho que olhar. Se eu só olhar e desviar, não serve. Eu tenho que olhar e continuar olhando. Isso reforça. E daí ela já nasceu dessa forma. Olha para o seu filho, para a sua filha e dê propósito para ele. Dê futuro para ele. Mostra o alvo que você anseia para a vida dele. De vez em quando os meus chegam para mim. Perguntam, papai, o que é que você quer que eu seja? Eu sempre repito para ele, eu quero que você seja um grande homem de Deus. Alvo, meta. Seja um grande homem do Senhor. Papai vai ficar muito feliz se você for um grande homem do Senhor. Em nome de Jesus. Faça isso. Esses dias, acho que foi hoje, eu vi uma história da Mayra, o pai dela costurando para ela. E aí no outro ela estava compartilhando uma historinha, uma conversa deles dois. Ele falando de propósito na vida dela. É isso. É isso. É mostrar alvo. É incentivar. É ir mais longe. Em nome de Jesus. Minha oração é que a próxima geração, a geração que está aqui nessa sala, um dia nós vamos chegar na idade do Motinha, todo mundo aqui. E a minha expectativa é que essa geração, quando venha de lá para cá, mude tudo na nossa região, em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, meu amado, entenda, é vontade de Deus. Mas precisa de bons pais aqui no nosso meio. Pais arqueiros que lancem seus filhos e que preparem seus filhos para o amanhã. Pastor, meu filho, preparei para ele e ainda não aconteceu. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, não desista. Amém? Não desista, permaneça. Permaneça em nome de Jesus. 2 coisas para a gente encerrar e deu tempo. Glória a Deus. Pensei que não ia dar. Ainda bem que Deus é Abba Pai. Amém? Você pode dizer comigo? Ainda bem que Deus é Abba Pai. Pai perto, Pai junto, Pai familiar. Então 2 lições para a nossa vida. Se inspire em Deus. Seja um bom pai para o seu filho. É desafio, sim ou não? Olha o modelo. Deus, Pai, todo-poderoso, bondoso. Mas se inspira nele, permaneça,
dê propósito, exorte, chame para as conversas, seja um pai presente, proteja, esteja perto, se inspire nele, muda. Segunda coisa, agradeça. Alguém pode dizer aqui, Deus, obrigado. Agradeça. Agradeça em nome de Jesus, porque o nosso Pai Celestial sempre estará ao nosso lado. Amém? Repete comigo, Deus sempre estará ao meu lado. Porque Deus é o meu Abba Pai. Amém? Deus é o meu Abba Pai. Meu Pai perto, junto de mim. Se você puder, fica de pé. Vamos ter um tempo de oração. Eu quero orar. Porque eu sei que esse tema às vezes mexe com histórias de vida. Talvez a sua visão para com Deus até hoje foi muito afetada por conta da sua história com seu pai. Quero orar por cura nessa noite. Que você seja curado. Você volte a olhar para o Senhor Deus, independente da sua história com seu pai terreno. Você volte a olhar e entender, meu Deus é perto, junto, próximo. É o meu paizinho querido. É o Deus que eu amo. Feche seus olhos. Conversa com o Senhor. Desabafa com Ele. Em nome de Jesus. Desabafa com o Senhor. Deus, em nome de Jesus. Que cada vida, cada homem, cada mulher nessa noite possa crescer no Senhor e possa cada vez mais descansar na paternidade do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos, meu Pai, ouvir a Tua voz. Que nós possamos, meu Deus, entender que o Senhor é um Deus presente. Entender que o Senhor é um Deus que persiste, que não desiste de nós. Entender, meu Deus, que o Senhor nos exorta porque nos ama, nos confronta, nos tira do conforto. Entender, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, é um Deus que está junto, perto. O Senhor é um Deus que nos criou com um propósito muito específico, meu Pai, e cabe a nós seguirmos, caminharmos nesse sentido, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor nos ensina na Tua palavra sobre ser pai, que nós possamos ser bons pais. Que homens nessa noite aqui, meu Deus, aprendam com o Senhor e que essa reflexão, a Tua palavra de hoje, gere mudanças em nós, na nossa vida. Que saiam daqui homens e mulheres transformados, com um propósito específico, meu Pai. Meu Deus, e sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Amamos porque hoje nós não somos mais apenas criaturas de Deus, mas hoje nós somos filhos de Deus. E podemos dizer, Abba, Pai. Podemos dizer que o Senhor é um Deus perto, junto, um Deus íntimo, um Deus familiar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trata como filhos, filhos de Deus.